Olá, eu sou o Daniel Mitelbach e está começando mais um Repercute Paraná, um programa de iniciativa da Central Única dos Trabalhadores para levar até a sua casa aquilo que você não vê na programação convencional. Desde junho do ano passado, um conceito que já era muito comum aos movimentos sociais espalhou-se por toda a sociedade. O sistema político brasileiro está falido. A Constituição e a sua forma de escolha na representação, bem como a organização desse sistema político, além de excludentes, tornaram-se mecanismos para jogos políticos que, no final das contas, têm como único aspecto de importância os reflexos das políticas públicas para a população brasileira. A única forma de mudar esse cenário é uma reforma constituinte. Para isso, nasceu o plebiscito popular por uma constituinte exclusiva e soberana do sistema político. Você sabe o que é isso? Como foi organizado? Qual o seu objetivo? Como participar? Saiba mais sobre isso neste tema da edição especial do Repercute Paraná. Para falar sobre esse tema, trouxemos aos nossos estúdios hoje o companheiro Gustavo Erwin Kuss, nosso querido head da Central dos Movimentos, da Coordenação dos Movimentos Sociais, e também a Liliane Coelho, da Coordenação do Plebiscito. Head e Liliane, sejam muito bem-vindos ao nosso programa. Head, um plebiscito é uma votação, né, para a gente explicar para as pessoas um pouquinho melhor, uma votação para que o povo possa decidir sobre aspectos de mudanças estruturais no país. Contudo, apenas o Congresso Nacional, né, hoje, por força de lei, tem o poder para convocar um plebiscito. Desde os anos 2000, mais ou menos, os movimentos sociais iniciaram, né, vários plebiscitos populares sobre diversos temas para mostrar aí a vontade do povo sobre esses temas consultados. E dessa forma surgiu também o plebiscito popular, né, por uma constituinte exclusiva e soberana do sistema político. Você podia começar explicando para a gente, né, primeiro, esse nome comprido, o que isso quer dizer, né, como é que surgiu essa organização, da onde veio isso e qual o objetivo desse plebiscito? Como surge a proposta, né? Isso. Bem, vale lembrar que a CUT, já no seu congresso em 2012, já aponta a necessidade de uma reforma política para destravar as reformas que a gente precisa fazer, as chamadas reformas estruturais. Uhum. Os movimentos sociais, para além da coordenação dos movimentos sociais e com mais algumas organizações, começam a debater isso já no final de 2012 e avançando em 2013, o seguinte: você tem 3 mandatos de governos encabeçados pelo PT, né, governos de composição de classe, né, na verdade não são governos petistas, mas são governos de coalizão, e houve avanços consideráveis na melhoria das condições de vida do povo, isso é inegável, né, o acesso a vários direitos, né, avanços interessantes, mas continuamos patinando no que diz respeito às reformas estruturais, por exemplo, a reforma agrária, né, a reforma tributária, acontece, né, a classe trabalhadora continua pagando, né, a carga de impostos continua caindo sobre os ombros da classe trabalhadora. Sim. Nós não fizemos ainda a reforma urbana, que além do direito à moradia, né, se discute hoje o direito à cidade, que é uma coisa mais ampla, não só é o teto, mas o acesso a equipamentos públicos de educação, de lazer, de esporte, de saúde, por aí afora. Regulação da mídia. Regulação da mídia, né, a reforma, né, democratização dos meios de comunicação, né, que também, como na terra, é um outro latifúndio. Nós estamos amarrados ainda numa lei de anistia que impede que a gente investigue a fundo e puna os criminosos da ditadura empresarial militar e vários outros avanços que a gente precisa fazer e não consegue fazer, que esbarram na forma como está organizado o sistema político. E dentro do sistema político, a reforma dos mecanismos de eleição, a reforma dos mecanismos de composição do parlamento, por exemplo, né, do Congresso Nacional, das câmaras, das assembleias, também é uma reforma que viria antes que possibilitaria a gente destravar essas reformas estruturais. Atualmente, né, há um levantamento aí de que já temos mais de 600 comitês populares, Liliane, formados para organizar o plebiscito. Como é que esses comitês vêm se organizando, né? Como é que foi esse processo de organização dos comitês e como é que as pessoas podem fazer efetivamente para participar,
para criar comitês ou, né, para participar onde já existe, como é que o pessoal que está nos assistindo hoje em casa pode participar efetivamente da construção desse processo? Daniel, esclarecendo antes de mais nada, como o nosso plebiscito ele é popular, a forma de organização dele não é como talvez as pessoas imaginem, né? A própria formação de comitês não leva aquela ideia de comitê formal, de campanha eleitoral, não tem todo aquele formalismo. Isso significa que a formação de comitês tem vários objetivos. Um comitê, ele não só é um espaço de formação, de informação, de debate, de discussão e trazer as pessoas para a mobilização, como também o comitê serve nas mais variadas regiões e onde eles já estão instalados para organizar o dia da votação, organizar a votação em si. Bom, realmente há muitos comitês já espalhados pelo Brasil inteiro. E o que também é importante destacar é que, ainda que já exista um comitê formado e organizado na sua cidade, por exemplo, isso não impede que outros comitês sejam formados naquele mesmo município. Por que disso? Nós vemos assim, vários são os movimentos que se agregaram à campanha, várias são as organizações que encamparam o plebiscito, e o comitê ele pode ser formado em qualquer lugar, então, desde que, com certeza, tenha uma organização mínima, no sentido de manter uma comunicação, manter o diálogo com a coordenação estadual, com a coordenação nacional, para que a gente consiga, então, mapear, lógico, os comitês, a formação deles, né? E para que possamos, então, saber onde a votação se dará dentro de 1 a 7 de setembro, porque pretendemos fazer desse processo, desse plebiscito, um processo também legítimo, não é? A organização, ela, claro, como eu disse antes, não é algo formal dentro daquilo que a gente pensa e imagina de comitê, né, dentro desse período eleitoral, mas também ele tem que ter organização para que dê legitimidade a esse processo. Então, a organização, ela é basicamente isso, né? A formação de espaços de discussão, de mobilização, de campanha do plebiscito e que mantenha diálogo tanto com a coordenação estadual quanto com a coordenação nacional para a gente ter esse mapeamento sempre em dia, de onde eles estão. Quer dizer, se eu quiser formar um comitê na minha escola, na minha faculdade, no meu local de trabalho... Totalmente viável. Como é que se dá esse processo? Né? Como é que as pessoas devem fazer? A quem elas devem procurar, entrar em contato? Né? O pessoal está nos assistindo em casa, está nos vendo, gostei, achei interessante, quero discutir, quero participar na escola do meu filho, na minha faculdade e tal. Como é que é possível para elas desencadear esse processo? Bem, nós temos uma coordenação estadual aqui no Paraná. Nossa localização física, por enquanto, e imagino que até o final do processo continuará na CUT, aqui em Curitiba. Temos uma sala disponibilizada lá, que fica na João Manuel, é isso, né, Red? 444. Então, o telefone da CUT, da própria CUT, já é um contato. Nós sempre disponibilizamos nossos contatos pessoais também. Eu posso dizer aqui, né? O meu telefone é 8805-8380. O Red pode passar o dele depois para não sei decorar. 9960-9362. E os materiais, por exemplo, estão disponíveis na nossa página nacional. Tem uma página nacional que é organizada, lá tem materiais produzidos no Brasil inteiro, não só os materiais produzidos aqui, são materiais riquíssimos para fomentar o debate, para embasar o debate. E os locais, então, eles podem ser, como você mesmo já deu o exemplo, as escolas são, aliás, lugares perfeitos, né? Que tem grande circulação, de fácil acesso e que as pessoas podem ir até lá, né? Discutir dentro daquele ambiente, até voltado para aquele ambiente. Porque a proposta do plebiscito,
quem lê os materiais e se aprofunda naquilo que nós pretendemos, consegue enxergar que a proposta do plebiscito dialoga com absolutamente tudo da nossa vida e do nosso dia a dia. Então, quando nós falamos de comitês dentro das instituições ou dentro das organizações, ou mesmo de forma setorizada dentro dos próprios movimentos sociais, é porque cada segmento desse consegue enxergar na nossa proposta de reforma, de discussão do sistema político, algo que nele não nos agrada. Então, é por isso que, além desses comitês centrais, pode sim haver comitês localizados e dentro das organizações. Red, na tua fala você colocou um pouquinho desse contexto, inclusive, da onde surge, né, a proposta. Tem mais dois elementos que eu gostaria de agregar aí nesse... Então, eu já aproveito para emendar numa outra questão também dentro dessa tua fala, que foi de que a gente não consegue hoje de fato avançar nas reformas, não conseguimos fazer esses processos de reforma que o Estado brasileiro necessita por conta do modelo político que nós temos, né? Por conta da composição do Congresso, por exemplo, né? A gente pode citar aí um Congresso hoje que tem 70% basicamente de latifundiários, né, fazendeiros, empresários, uma representação pífia, né, das mulheres, uma representação pífia dos negros, aí, que não chega a 10% cada uma. Além desses fatores, quais outras limitações a gente tem hoje dentro desse sistema, dentro do Congresso Nacional? Sim, voltando ao surgimento da proposta. Então, esse debate que os movimentos sociais já faziam, a CUT entre eles. Depois, as jornadas, aquilo que se convencionou chamadas jornadas de junho, que avançam até julho, aí, né, com atos mais no campo sindical também. E essas jornadas, né, a população que sai às ruas, né, nessas jornadas deixa claro que as instituições que estão aí não nos representam, que deveriam nos representar, como o Congresso, por exemplo, não nos representam. Isso é outro elemento, né? Há um fosso, um abismo enorme entre o povo e essas instituições. Isso ficou claro naquelas manifestações. E terceiro elemento, ainda no âmbito do surgimento da proposta, é a proposta feita oficialmente pela presidente Dilma, né? Ela lá no dia 21, eu só quero transcrever aqui, tem um documento onde se transcreve essa fala, ela começa assim: se aproveitarmos bem o impulso dessa nova energia, poderemos fazer melhor e mais rápido muita coisa que o Brasil ainda não conseguiu realizar por conta de limitações políticas e econômicas. Palavras da presidente. Ela segue depois: a mensagem das ruas é pacífica e democrática. Então ela teve essa sensibilidade e entendeu o que as ruas queriam mais. Chegamos até um patamar de acesso a direitos, mas isso não basta. É preciso mais. Né? E ela continua: e para dar mais, as instituições e os governos devem mudar. E as instituições não é só o Congresso, nós estamos falando de judiciário, do próprio executivo. Né? O judiciário é um poder sem nenhum controle da sociedade sobre ele, intocável, né? Como disse a Liliane. E ela vai avançando no seu discurso, falando em precisamos oxigenar nosso sistema político, né? É a cidadania e não o poder econômico quem deve ser ouvido em primeiro lugar. São trechos da fala presidencial. 2 dias depois, isso é a primeira fala no dia 21 de junho, né, de 2013, né, 2013, na efervescência. Dia 24, 3 dias depois, ela vai mais direto à questão da reforma, né, política, quando ela diz: quero propor um debate sobre a convocação de um plebiscito que autorize o funcionamento de um processo constituinte específico. Um processo eleger, aquilo que ela está falando, eleger uma Assembleia Constituinte com a tarefa de fazer uma nova Constituição, né, e fazer a reforma política que o país tanto necessita. O Brasil está maduro para avançar e já deixou claro que não quer ficar parado onde está. Está aqui a proposta da presidente, né, transcrita na íntegra aqui. Essa proposta não dura um dia. Ela é sabotada dentro do próprio governo federal, no STF, e aqui eu cito a fala do ministro Gilmar Mendes, do STF, que diz que o Brasil dormiu como se fosse a Alemanha, Itália, Espanha ou Portugal, em termos de estabilidade institucional, e amanhece parecido com a Bolívia ou Venezuela. Além do ataque à proposta da presidente Dilma, está claro que o ataque aos processos desencadeados, por exemplo, na Bolívia,
na Venezuela e no Equador, né, com as eleições de Chávez, Correia e Morales, e Evo Morales na Bolívia. Esses presidentes, logo após suas eleições, as primeiras eleições, eles desfecham processos, né, abrem processos constituintes que colocam a economia e a política nesses países voltadas para atender as necessidades do povo, e é disso que a gente está tratando aqui. Fazendo essas reformas, a partir da política, do ponto de vista mais eleitoral, das eleições, abrir caminho para as reformas estruturantes e colocar o Brasil no sentido, né, da sua construção como nação democrática, efetivamente, realmente democrática, realmente soberana e dona, né, do seu destino. Só para a gente fechar esse bloco ainda antes de ir para o intervalo, Liliane, você podia dar, inclusive para a gente, o exemplo de quais são essas entidades que hoje têm construído, né, que estão apoiando, participando dos comitês, se organizando nacional e localmente aqui no Paraná também? Temos um material específico que é a nossa cartilha de base, não estou com ela aqui agora, mas na primeira página já temos uma lista das primeiras entidades que assinaram o plebiscito, a proposta, né? Já eram mais de 200, se eu não me engano, mas dentre elas, né, a própria CUT, e sindicatos que estão a ela ligados, né? Aqui posso citar como exemplo no Paraná, Sindicato dos Bancários, o Sindipetro, Sindicato dos Engenheiros, a APP, sindicato, enfim, são vários, eu não vou me lembrar aqui agora de todos. De movimentos sociais, praticamente todos, né, os movimentos de mulheres, como a marcha que eu integro, né, a Marcha Mundial das Mulheres, a UBM e outros movimentos significativos, né, que é o MST, o MAB, o Levante Popular da Juventude, Consulta, partidos também, né, o PT, o PCdoB que encamparam também a proposta. Então, quem hoje agrega vai além daquela lista que está lá na cartilha, inclusive. A gente até precisaria fazer uma atualização, né, daquela lista. Mas, então, em resumo, né, basicamente, a CUT como central, né, a CTB também aderiu, mas sindicatos, de uma forma geral, e os movimentos sociais, e esses dois partidos, assim, que nacionalmente assinaram, né, a proposta. Tem alguns outros partidos que têm algumas correntes, né, então a gente não pode dizer que o partido está efetivamente na campanha do plebiscito, né. Bom, bacana. A gente vai fazer um breve intervalo e retomamos já o próximo bloco, discutindo e aprofundando a importância desse processo hoje, né, para o nosso país, para o nosso estado. Repercute, vai para o intervalo, voltamos já. Eu estou aqui para falar sobre algo muito grave. Há no Congresso Nacional um projeto de lei que pretende regulamentar a terceirização do trabalho no Brasil. A terceirização acontece quando o trabalho de alguém é vendido por um intermediário que lucra com isso. O resultado é prejudicial para todos, pois os trabalhadores perdem direitos e garantias conquistados com anos de lutas. Você sabia que as maiores vítimas de acidentes de trabalho no Brasil são os trabalhadores terceirizados? Além disso, a terceirização existe para que a produção fique mais barata, o que pode acobertar o trabalho escravo. Há algo errado quando uma grande marca ou uma empresa rural resolve terceirizar suas atividades. Pense bem, não se engane. Atrás do discurso de modernização da indústria e do campo estão as piores formas de exploração do trabalho humano. A prática da terceirização pode estar associada a uma realidade muito mais sombria do que parece. Um produto na prateleira pode esconder uma triste realidade de exploração de um trabalhador. É este o Brasil que você quer para as futuras gerações? Eu digo não para a terceirização. Eu digo não para a terceirização. E você?
Me aceite. E antes do que imagina, vai ter a sua... Ô, pai, que horas começa o futebol? Não era às 9? Antigamente era às 9, mas agora é depois da novela. Novela? Por quê? Porque a emissora da novela vai transmitir a partida e ela determina que o jogo comece depois da novela. Que absurdo, pai. Estou ficando com sono. Por que essa emissora determina uma coisa que não é da conta dela? A emissora que corte a novela. Pois é, filho, uma televisão não deveria determinar o horário do jogo. Mas determina, né, pai? A concessão de canal de televisão é pública. Uma emissora de TV deveria servir ao interesse de todos e não o contrário. Por isso quero falar também. Olá, estamos de volta com o Repercute Paraná. Red, no bloco passado a gente estava discutindo um pouco de como se formou, de como se construiu esse processo, né, por esse plebiscito popular. Mas um plebiscito ele não é uma ferramenta nova para os movimentos sociais, né? A gente ressaltou isso lá no começo do programa, desde 2000 mais ou menos, os movimentos já utilizam esse tipo de iniciativa, né, para levar temas de importante debate para a população. Você podia citar para a gente alguns exemplos e como é que foram esses movimentos passados, esses outros plebiscitos que os movimentos sociais já realizaram? Bem, diante daquele quadro, daqueles três elementos, né, o debate, as ruas e a proposta derrotada, proposta presidente derrotada em menos de 24 horas, nós resolvemos, né, usar novamente essa ferramenta do plebiscito popular, que nos permite fazer debates com a população sobre temas que antes eram restritos a um círculo, assim, digamos, da esquerda em geral. Né? Como, por exemplo, 2000. 2000 nós fizemos um plebiscito popular sobre a dívida pública, interna e externa. Né? Envolvemos nesse debate, participaram votando e dizendo não ao pagamento das dívidas, e sim a uma auditoria cidadã dessa dívida, mais de 6 milhões de brasileiros e brasileiras. Então, um tema que até então era restrito ao debate dos economistas, das organizações de esquerda, com a sua pauta de suspensão do pagamento da dívida, por aí afora. 2 anos depois, nós debatemos com o povo brasileiro, com essa mesma ferramenta, fazendo esse mesmo trabalho de base que a gente pretende fazer agora, está fazendo agora, esse trabalho de formação política, debatemos o ingresso do Brasil na área de livre comércio das Américas, que era aquela proposta dos Estados Unidos de construir um enorme mercadão comum, né, hegemonizado pelos Estados Unidos, claro, pelo Império Estadunidense, do Alasca à Patagônia, e nós conseguimos fazer esse debate, né, nas periferias, nas associações de moradores, nos sindicatos, nas escolas, né, nos mais diversos locais, e relacionar o cotidiano das pessoas com as consequências do ingresso do Brasil numa área desse tipo, num tratado como proposto, como a ALCA. É só ver o que aconteceu com o México depois da entrada no Tratado de Livre Comércio da América do Norte. Então, foi um processo muito interessante. Esse da ALCA é o nosso grande referencial. Ele envolveu mais de 10 milhões de brasileiros e brasileiras votando e dizendo não à entrada do Brasil na ALCA. E no mesmo plebiscito havia outra pergunta sobre a cessão da base de Alcântara, aquele local estratégico no litoral maranhense, né, no Maranhão, para lançamento de foguetes, pesquisa espacial, etc., que os Estados Unidos queriam também transformar numa base militar, como eles têm espalhados no mundo inteiro, né, a serviço da agressão aos povos. E o povo brasileiro também disse não, esses mais de 10 milhões disseram não à cessão, né, da base de Alcântara aos Estados Unidos. Então, são 2 temas, né, assim, da geopolítica, né, da economia, cujo debate estava restrito ainda nesses círculos, e a gente, né, espraiou pelo país todo. Calcula-se que, além dos que participaram votando, você pode ter aí cerca de 30 milhões de brasileiros que, de certa forma, tomaram contato com o tema. Né? E mais recentemente, em 2007, o plebiscito
sobre a anulação do leilão criminoso da Companhia Vale do Rio Doce. Então, é uma ferramenta que já se mostrou eficaz para fazer grandes debates, para popularizar o debate sobre grandes temas nacionais. E qual a expectativa agora para esse plebiscito sobre a reforma política? Nós estamos, saímos às ruas, já, aos bairros, em todos esses comitês organizados nacionalmente, são mais de 500, já temos comitês nas 100 maiores cidades do Brasil. Aqui no Paraná, nosso desafio é chegar até Foz, Ponta Grossa, e Cascavel, que ainda temos o nosso próximo passo agora para chegar a todas as grandes cidades no Paraná, e a partir delas irradiar para as cidades do entorno, para os municípios menores. A expectativa é a nossa referência. Dos 3 que a gente já fez, a referência é o da Área de Livre Comércio das Américas, o plebiscito sobre a ALCA. E a gente pretende superar os 10 milhões. Superar os 10 milhões. E usar isso como uma forma de pressão, tanto no Executivo, no Legislativo e no Judiciário, para que se convoque uma Assembleia Constituinte, mas daí num outro formato, exclusiva e soberana, para fazer uma nova Constituição. Eliane, dentro desse debate, à medida que vai avançando o debate, que a proposta vai sendo construída, que as entidades se envolvem, se engajam com esse processo, vai também se delineando um pouco do que se espera em termos de uma reforma constituinte, quais devem ser os pontos prioritários dessa reforma, o modelo, como é que vai ser a escolha dos deputados constituintes, como é que você monta esse processo, como é que isso está desenhado hoje até esse momento? Daniel, uma coisa que precisa até ser dita para principalmente desmistificar algumas coisas que têm sido divulgadas de forma equivocada, quando a gente fala em constituinte, nós não estamos pensando num processo que traga retrocessos. Porque a Constituição de 87, ainda que tenha inúmeras falhas, e são essas falhas que nós pretendemos debater, ela, claro, tem muitos avanços, especialmente aqueles que dizem respeito aos direitos do trabalhador, aos direitos individuais e coletivos. Vou aqui citar exemplos, aqueles lá delimitados no artigo 5º, artigo 7º da Constituição. Nós não pretendemos, com a Constituinte, retroceder, então, em relação àquilo que já foi conquistado. E essa é uma pergunta frequente e recorrente que nos é feita, porque a nossa proposta tem sido divulgada de forma equivocada pela grande mídia. Especialmente pelos juristas, enfim, que questionam muito a legalidade e a legalidade efetiva desse processo todo que nós pretendemos mover. Bom, como a gente pretende a convocação dessa constituinte exclusiva do ponto de vista não só de debater o sistema político, mas exclusiva porque nós pretendemos que aqueles que votarão, discutirão as propostas de reforma do sistema político não estejam nem subjugados ao judiciário, muito menos ao poder executivo agora posto, em contraposição àquilo que aconteceu em 87. Naquele momento histórico, nós não tivemos uma Constituição exclusiva deste ponto de vista. Por quê? Porque ainda era um governo de transição. Todos os debates que foram feitos na Constituinte de 87, tudo sim estava sob o jugo tanto do Judiciário quanto do Poder Executivo, que estavam postos naquele momento. Não só isso, soberana, porque nós não podemos ter a interferência de outros poderes, não só desses que acabei de citar, mas também do próprio poder econômico. Nossa ideia, então, é que a convocação dessa Constituinte aconteça em outros moldes, não nos moldes da Constituinte de 87 e tampouco nos moldes que o processo eleitoral hoje se dá. Então, nós não gostaríamos que aqueles que vão repensar as reformas estruturantes que são necessárias estejam sob o domínio do poder econômico, como hoje nossos representantes são eleitos,
Então, esse eu acho que é o grande, o primeiro, o principal ponto, né? Muito nos é perguntado a respeito disso, mas como que se dará a convocação? Bom, uma coisa nós sabemos com certeza, é que nós não queremos que aqueles que sejam eleitos para discutir a Constituinte não estejam nem sob julgo do Judiciário, nem do Poder Executivo e muito menos do Poder Econômico. Né? Então, e você ainda questionou, né, perguntou quais seriam então essas reformas, esses pontos que nós colocamos e pretendemos discutir. Além daqueles que o Red já colocou, né, a reforma agrária, a reforma urbana, democratização efetiva da mídia, né, reforma da mídia. Nós temos assim bem nítido que o sistema judicial, por exemplo, é urgente que ele seja repensado. Urgente por quê? Se nós analisarmos, por exemplo, a questão tributária, como que a questão tributária hoje ela é avaliada do ponto de vista do contribuinte? Não só aquilo que se dá quando se cobra, mas aquilo que se dá em relação às decisões que são proferidas contra os contribuintes. Nosso Código Tributário, ele foi editado, imposto, né, ainda durante a ditadura, e é o código que está em vigor até hoje. É o código que o Judiciário aplica, claro, com aquilo que veio se modificando ao longo do tempo, mas a base de tudo isso é aquilo que o Judiciário aplica. Aquilo que diz respeito à propriedade privada, aquilo que o Judiciário interpreta e aplica, é aquilo que está na legislação. Então, nós conseguimos ver de forma bem nítida que o sistema como um todo, ele gira em torno daquilo que cobra o poder econômico da sociedade. Então, o poder econômico, ele interfere nas eleições, mas ele também interfere no poder judiciário, ele interfere no poder executivo. Bom, e assim, para resumir, né, nós também gostaríamos de trazer aqui que a nossa proposta ela vai além de uma simples reforma eleitoral, né? Por isso que a gente debate tanto e coloca com tanta ênfase todas essas questões, né? Porque o que nós queremos que as pessoas também fiquem tranquilas quanto à nossa proposta, que nós não estamos indo de encontro às propostas de reforma eleitoral, por exemplo. Não, nós entendemos que o plebiscito ele acaba englobando isso também. Então, não são propostas antagônicas, é o contrário, elas se juntam nesse momento. Além disso, claro que todo o processo do plebiscito, ele nasce, como você mesmo colocou, por conta de uma crítica, né, estabelecida já entre os movimentos ao sistema político vigente. Né? Acho que além dessas questões, quais são as outras limitações hoje desse nosso sistema? Né? O que de fato, né, qual é o cerne? O que é necessário mudar? Né? Ali citou um fator, talvez seja um dos principais pontos, que é a questão do financiamento privado hoje. Financiamento empresarial. Exato, um financiamento empresarial, financiamento privado de campanha que prende, né, que amarra hoje, de certa forma, todo o sistema político, né, tornando aqueles eleitos dependentes desse sistema, mas para além disso, quais são, de fato, hoje, né, as limitações que a gente tem com o sistema vigente no Brasil? Sim, o professor Fábio Conde Comparato disse, certa vez, mais ou menos assim, que nesse modelo de democracia que nós temos, votamos de 2 em 2 anos, elegemos prefeitos, vereadores, governadores, presidentes, deputados federais, estaduais, senadores. Mas o povo não tem a soberania desse processo. O controle, a soberania desse processo está com os proprietários. Né? Você mesmo citou alguns dados da composição do nosso parlamento, do Congresso Nacional, a Câmara, por exemplo. Você tem uma bancada ruralista com 160 membros. Né? Está aí a chave para a gente entender por que a reforma agrária não avança. E não estamos nem falando da reforma agrária clássica, aquela só a distribuição, né? Você recortar a terra, dividir a terra em lotes e distribuir, porque isso já não basta hoje. O que os movimentos do campo, né, notadamente o Movimento Sem Terra vem discutindo, é uma reforma agrária popular.
né, porque é a reforma agrária mais uma mudança de modelo agrícola. Né? Para que serve a nossa agricultura? Nós vamos continuar produzindo apenas para exportação, né, ou vamos ter um modelo de agricultura baseado nas necessidades do povo, uma alimentação saudável, né, por exemplo. Né? A questão da nossa soberania alimentar ameaçada pelas transnacionais do agronegócio, que pretendem implantar, por exemplo, um tipo de semente de milho, um tipo de semente de feijão, de arroz e assim por diante, e né, massacrar toda essa diversidade que o movimento camponês ao longo da história da humanidade né, vem cultivando. Você tem uma bancada de mais de 270 empresários, né, aí você tem industriais, tem os banqueiros, né, por que você não consegue mexer, por exemplo, nos mecanismos dessa brutal transferência de recursos de riqueza, né, produzida pela classe trabalhadora, que é a classe trabalhadora quem produz a riqueza do Brasil, essa enorme fatia do orçamento público que vai para o pagamento de juros da dívida, por exemplo. Não consegue sequer regular o sistema financeiro. Você não consegue sequer regular, está previsto na Constituição de 88, a regulamentação do sistema financeiro até hoje não acontece. Né? Você não consegue avançar na pauta da redução da jornada de trabalho, que é uma pauta muito cara para o movimento sindical, né? Para 40 horas, e não é um absurdo. Né? Já há propostas, inclusive, há estudos que dizem que a riqueza acumulada, hoje, né? A riqueza acumulada, né? Hoje já permitiria jornadas até menores que 30 horas. Né? Porque o trabalho tem que ser, como um lema que a Pastoral Operária usou no 1º de maio, alguns anos atrás, o trabalho como fonte né, de realização humana. Sim. Né? Como então, função social. E aí você tem, além do financiamento empresarial, que amarra tudo isso, né, quem paga a banda escolhe a música, você tem que acabar, por exemplo, na nossa concepção, no nosso projeto, na nossa proposta, acabar com o Senado. O Senado além de distorcer a representação né, entre colégios eleitorais e senadores, todos os estados têm 3 senadores, elegem 3 senadores. Né? Isso distorce. O Senado é uma Câmara revisora e muitas vezes ela rebaixa aquilo que avançou na própria Câmara Federal. Você precisa aprofundar os mecanismos de participação direta da população nos temas, na discussão dos temas nacionais. As grandes obras, os grandes projetos, por exemplo, as hidrelétricas, né? Essas grandes obras de infraestrutura. O povo tem que participar da discussão. Os ribeirinhos, os povos indígenas, os quilombolas afetados por essas usinas precisam participar desse debate e precisam né, dar lá o seu pitaco, como se diz. Você não tem, esses mecanismos estão previstos no artigo 14 da Constituição Federal, mas até hoje nós só tivemos 2 plebiscitos, um plebiscito sobre o sistema político, o regime monarquia, parlamentarismo e presidencialismo, lá em 93, depois em 2005 um referendo sobre a proibição da venda de armas. Só até hoje foram as 2 únicas oportunidades que a população teve de se manifestar acerca de temas né, de interesse nacional, de interesse popular. E porque é só o Congresso que convoca, e esse Congresso jamais vai convocar né, um processo que desfeche uma reforma política do ponto de vista eleitoral e, mais avançado, um processo constituinte exclusivo e soberano, né, como bem lembrou a Eliana, como não foi aquele aquele Congresso, aquela Assembleia que nós elegemos em 86, trabalhou entre 87 e 88. Se você for recuperar uma posição da CUT, já às vésperas da assinatura daquela Constituição, já apontando todos esses problemas, considerando os avanços que a Liliane citou, mas já apontando os entulhos que permaneceram, principalmente da ditadura empresarial militar, como a militarização da polícia. Né? E aqui não é um ataque, uma crítica aos policiais, assim, mas a formação que eles recebem por conta da doutrina da Lei de Segurança Nacional herdada da ditadura, né, que coloca o próprio povo brasileiro e suas organizações como inimigos a serem combatidos. Daí a violência na repressão às nossas manifestações, daí a violência né, quando entram, por exemplo, nas áreas empobrecidas das nossas cidades, funciona como uma tropa de ocupação. A tutela militar sobre
A Constituição sobre os destinos do país ainda permanece na Constituição de 88. Né? Embora hoje os golpes, né, tenham um outro caráter, são golpes mais no âmbito institucional, nos congressos, no judiciário, como em Honduras, Paraguai, por exemplo, os mais recentes, né? A Constituição garante, se a burguesia brasileira chamar, como fez em 64, os militares a intervir, eles estão respaldados na Constituição Federal. Ainda vigora isso. Falei do financiamento, do aprofundamento da participação, o Senado, né, todos esses entulhos, e algo interessante também que a gente precisa fazer, que é a própria a distorção na proporcionalidade na Câmara Federal. Né? Alguns estados, os menores colégios eleitorais, você, principalmente no Norte e Nordeste, você com menos até 50 mil eleitores, você elege um deputado. Né? Em São Paulo, você precisa de quase 500 mil para eleger um deputado. Então, isso, né, cada estado parte no mínimo de 8 deputados, independendo do tamanho do colégio eleitoral. E isso, né, isso é prejudicial à democracia. Você não tem aqui o que a gente chama de um homem, uma mulher, um voto. Né? Então, há uma distorção aí, e essa distorção serve à dominação. Há um pacto aqui das elites, das burguesias industriais financeiras sul-sudeste com a burguesia rural, né, do Norte e Nordeste. Né? Sim. Aqui para manter essa dominação, e isso serve, porque já houve proposta de mexer corrigir isso, e os próprios empresários e banqueiros do sul-sudeste não permitiram, não tiveram nenhum interesse. Claro. A gente vai fazer mais um rápido intervalo e voltamos então para o nosso último bloco, falar um pouquinho mais dessa reta final aí da campanha do plebiscito até setembro. Repercute, volta já. Olá, eu sou Osmar Prado e estou aqui para falar sobre algo muito grave. No Congresso Nacional, um projeto de lei pretende regulamentar a terceirização do trabalho no Brasil. Imagine a escola dos seus filhos sem professores, hospitais sem médicos e enfermeiros, uma construtora sem operários. Todos substituídos por profissionais com menos direitos e garantias. A terceirização se dá quando o trabalho de alguém é vendido por um intermediário que lucra com isso. O projeto pretende autorizar essa prática de forma generalizada. O resultado será prejudicial a todos os brasileiros, pois os trabalhadores perderão direitos e garantias conquistados com anos de lutas. A proposta traz benefícios apenas para os empresários que usarão a mão de obra com custo baixo. Basta lembrar que os maiores índices de acidentes de trabalho que hoje ocorrem no Brasil atingem os trabalhadores terceirizados. Caso ocorra a aprovação desse projeto, teremos redução dos atuais salários e empresas sem empregados. Pois todos serão terceirizados. A terceirização existe para que a produção fique mais barata. O que pode acobertar o trabalho escravo no Brasil. Não podemos permitir que poucos ganhem com o trabalho de milhões. Esse é o Brasil que você quer para as futuras gerações? Eu digo não. Eu digo não. Eu digo não. Não para a terceirização do trabalho. E você? Ouvimos muito sobre a violência contra a mulher, mas não falamos nada. Ouvimos mentiras sobre a luta do trabalhador, mas não falamos nada. Ouvimos sobre desigualdade social, mas não falamos nada. Ouvimos sobre a falta de democracia nos meios de comunicação, mas não falamos nada. Ouvimos muito e não podemos falar. Espera aí, eu também quero falar. Comunicação para todos. Quero falar também. Olá, estamos de volta com o último bloco do Repercute Paraná, discutindo hoje a proposta da construção do plebiscito popular por uma constituinte exclusiva e soberana do sistema político, de reforma do sistema político.
Liliane, ainda para a gente fechar o bloco anterior, e queria aproveitar, né, a tua participação também na Marcha Mundial de Mulheres e perguntar, e a representação das mulheres? A gente já citou os dados aí, hoje nós temos menos do que 9% de mulheres no Congresso Nacional. Como é que as mulheres têm participado ativamente e têm feito esse debate acerca do plebiscito? Eu estou nessa construção justamente por entender, e a Marcha Mundial das Mulheres, né, em âmbito nacional entende também dessa forma que a nossa participação, não só na construção do plebiscito, mas rediscutir essas estruturas de poder são muito caras para nós. Essa discussão é muito cara para nós. Né? Nós entendemos que esse sistema que está posto, ele não só do ponto de vista estatístico, né, ele não nos representa, mas não nos representa por quê? Não são só os números que falam, né? Na realidade, aquilo que tem por detrás, né, a forma perversa como nós mulheres e tantos outros, né, subrepresentados nesse sistema, são tratados e literalmente impedidos de participar dele, né? Vamos pegar aqui como exemplo, e penso que talvez seja o mais clássico aqui, até para ficar mais tranquilo de falar sobre. O próprio financiamento privado de campanha. Né? Historicamente, nós temos governantes homens, ou pessoas que estão lá no legislativo, representando, entre aspas, a sociedade brasileira, homens. Isso por causa de uma estrutura de Estado, de sociedade. Né? Então, ainda existe uma prevalência, né, em relação a quem financiar, quem se financia. Né? Então, internamente, dentro dos partidos, e nós que militamos, né, dentro do partido também, nós percebemos que isso acontece de forma bem flagrante. Então, quando se decide financiar a campanha de alguém, normalmente não são campanhas femininas e feministas, né? Até porque esse termo parece que assusta bastante, né? Falar em feminismo parece que a gente tá... e quando, na verdade, essa também é uma ideia mal divulgada, né? Então, isso também se dá internamente, infelizmente, dentro dos partidos, e isso acaba também refletindo na nossa representação. Só que, se você reparar bem, isso não acontece, então, só nesses espaços, né? Não acontece só dentro do legislativo, não acontece só dentro do executivo, isso acontece dentro dos espaços de poder. Né? Isso também acontece dentro do judiciário. Um exemplo agora recente, né? Só agora a primeira mulher assumiu o tribunal militar, né? Isso não significa que as mulheres deixaram de participar desses espaços, mas é porque, ainda que elas participem, quando se pensa em poder, ainda é um poder muito, muito masculino. Então, a nossa participação e pensar na construção do plebiscito agora é garantir que a nossa participação seja efetiva para também repensar essas subrepresentações. Então, não é só da mulher, né? É a subrepresentação do negro, é a subrepresentação indígena, que é ainda mais gritante, é a subrepresentação do jovem, a subrepresentação da classe trabalhadora como um todo, mas é claro que nós dentro, né, do nosso movimento, dentro da Marcha Mundial de Mulheres, queremos também garantir essa discussão, ou seja, vamos repensar poder, mas então vamos repensar de todos esses pontos de vista também. Sim. E a proposta do voto em lista, Red? O que o movimento discute sobre isso? Isso é um ponto central na nossa proposta, né? Uma Assembleia Constituinte exclusiva, soberana, eleita só para fazer a Constituição e não subordinada aos demais poderes, e que os candidatos, né, quem ocupe essas vagas, seja eleito pelos partidos. Né? O voto é no partido, na nossa concepção, que isso fortalece não só os partidos, mas fortalece o debate de programa, o debate programático. Né? Os partidos organizam as suas listas, né? E cada partido resolve isso, né, nas suas discussões, nos seus debates internos, e apresentam, né, a justiça eleitoral, e as pessoas votam nos partidos.
O eleitor vai votar no partido, naquela lista. E, a depender do número de votos que o partido receba, que a legenda receba, né, será aí você tem o número de candidatos daquela lista partidária que ocuparão as vagas no parlamento. Quer dizer, fugindo do caráter extremamente personalista que a política voto brasileira nominal, tem que hoje. permite um monte de picaretagem, de figuras que não têm nada a oferecer em matéria de projeto, de proposta, de programa. E você delimita bem também os projetos para a sociedade. Caminhando já agora para o final do nosso programa, como é que está sendo pensada aí, Liliane, essa reta final, né, até a Semana da Pátria, onde efetivamente vai ocorrer a votação do plebiscito? Qual o caminho que nós temos pela frente ainda a percorrer, né, para mobilizar os comitês, para mobilizar a sociedade? Como é que o trabalho tem se estruturado, né? O que está se pensando em fazer daqui até setembro? Em mobilização, ontem, inclusive numa reunião, nós organizamos e pensamos um ato público para a semana que vem, dia 17, quinta-feira, é isso, não? Para levar para a população que ainda não se familiarizou com o assunto, ou talvez até não tenha tido contato com o assunto, levar para a população esses esclarecimentos que são tão necessários, né? Esse é um dos atos. Mas daqui para frente nós já nos programamos, faremos reuniões semanais, até para conseguir agregar melhor quem está construindo o plebiscito, e não só para isso, para fazer agitação mesmo daqui para frente, ou seja, uma mobilização mais efetiva, mais intensa, e também para deixar os comitês mais informados em relação àquilo que está sendo pensado, né, a título de mobilização de campanha efetivamente. Eu gostaria, talvez vocês possam divulgar também, passar aqui o nosso e-mail para contato, que é plebiscitopopularparaná@gmail.com, porque quem quiser, né, quem talvez não esteja ligado a nenhuma instituição, nenhuma entidade, nenhum movimento social, isso não impede que as pessoas possam participar. Então, o e-mail também para contato, independente de estar filiado, de estar participando, para saber como é que pode ajudar na campanha. Então, esse também é um contato que a gente gostaria de deixar aqui. Repete para a gente o e-mail. plebiscitopopularparaná@gmail.com. Beleza. Até porque nos plebiscitos anteriores, plebiscitos populares anteriores, teve gente que participou sem vinculação a organização nenhuma. Né? Pessoas que se encantaram com as propostas, com o debate, e fizeram lá a sua urna, né? Coletaram votos. E o objetivo de fato é esse, né? De fato é esse. É você conseguir mobilizar toda a sociedade em temas temas. Você pode passar também para a gente, Red, o site nacional do plebiscito? Se o pessoal quiser acessar também, pegar o material, imprimir cartilha. É o www.plebiscitoconstituinte.org.br. Um site com vários materiais, como a Liliane falou, vídeos, cartilhas, outras publicações desse jornal de distribuição massiva que a gente tem produzido, né, para fazer grandes manifestações, grandes mobilizações, e material, em geral, material para formação de núcleos, vídeos de curta duração muito interessantes, né, para esse trabalho formativo e de debate. Ali você encontra muita coisa, artigos de personalidades, né, nacionais sobre o tema. Bem bacana. Um site bem rico nesse ponto. Bom, a gente está já caminhando aí para o finalzinho do nosso programa. Eu queria agradecer, né, Red, a tua participação conosco aqui, a tua também. Dizer que, de fato, para a CUT é um tema muito importante, né, esse debate acerca do plebiscito, a construção, né, a importância de levar para a sociedade, de certa forma, canalizar também, né, toda essa vontade que ficou talvez até um pouco dispersa nas mobilizações de junho para cá, né, ouviu-se muito
o debate das ruas, que de fato clamavam por mais Estado, né, mais educação, mais saúde, quer dizer, uma presença efetiva do Estado garantindo o direito, garantindo o acesso a esses direitos, mas que de lá para cá, né, para a sociedade ainda ficaram de forma meio difusa. Ninguém sabia ao certo como que isso ia acontecer, de que forma que isso seria construído, e o plebiscito vem nesse sentido justamente de dar um foco e dizer, olha, enquanto a gente não mudar esse sistema, não mudar o sistema político que está aí, nós não vamos ter essas outras reformas. Então, agradeço imensamente, que ainda deixar mais uns 30 segundos aí para cada um poder se despedir também, né, de considerações finais, e deixar aqui as nossas portas abertas, né, da CUT, do Repercute, para o tema do plebiscito. Assim, para os sindicatos, né, público, assim, o público da CUT. Né, a CUT o presidente na Conferência Estadual dos Bancários, o presidente da CUT, Wagner Freitas, já disse que é cada sindicato um comitê. Né, e aos trabalhadores da base que podem vir sem medo para dentro do plebiscito, se somar, porque a certeza de que a gente está no caminho certo é só ver a reação dos conservadores, a reação da Veja, a reação dos grandes meios de comunicação, a reação do STF, a reação da direita no Congresso, a reação dos ruralistas, atacando frontalmente, assim como estão atacando a proposta de ampliar a participação popular, esse último decreto, né, da presidência também, de ampliação da participação popular. Então, se eles estão achando tão ruim, é sinal que aí tem um caminho para a classe trabalhadora avançar. Sem dúvida. Liliane? Obrigada, Daniel, pelo espaço, pela oportunidade, e reafirmar mais uma vez que a nossa ideia, nossa construção, nossa proposta tem que ser vista, antes de mais nada, como um processo pedagógico, de discussão política, de formação, mas ele também pode ser um instrumento de pressão, e é isso que a gente espera, inclusive superando a votação do plebiscito da ALCA. Bacana. Bom, você que nos acompanhou até agora também pode mandar suas críticas e sugestões para o nosso e-mail, que é o repercute@cultparaná.org.br. Agradecemos a sua atenção, vamos nos despedindo, chegando ao final desse programa. Um abraço e até o próximo programa.